Olá, comunidade Manancial! Sejam todos bem-vindos. Já chegamos com mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. Pois é, o nosso tema hoje é como manifestar o que sou. Uau! É isso mesmo. E ele está baseado no livro de Gênesis, o capítulo 1, o versículo 26 a 28, que eu vou ler rapidamente, como você já sabe, aí em casa. Não saia daí, por favor. E diz assim então a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Uau! Para você que não sabe, nós hoje vamos falar um pouquinho de identidade. O que é realmente que nós somos? Como manifestar o que somos aqui na Terra? Nós precisamos, nós viemos para sermos úteis para a nossa sociedade, para sermos úteis para as pessoas que estão à nossa volta. Esse é um dos objetivos pelo qual nós viemos aqui na Terra. E nós, como você sabe, temos falado ser manancial. Ser manancial nós definimos como ser nada mais, nada menos do que enviados e capacitados para mudar esta época, a era que você e eu nos encontramos, a era que Deus permitiu que nós viéssemos cá na Terra. Então, pelo texto que nós acabamos de ler, nós conseguimos ver quem sou eu. A Bíblia fala, e nós acabamos de ver agora, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, eu e você, nós somos homens e mulheres, mas que têm a característica de Deus. Nós carregamos conosco as características do Criador, esse Criador dos céus e da terra. Nós carregamos dentro de nós traços dele. Nós carregamos atributos deste Deus. Então, quem somos nós? Então, eu quero lhe lembrar, para quem já sabe, e falar a você que ainda não sabe, que nós aqui na Terra, nós somos como um depósito. Nós somos como um depósito onde Deus colocou muita coisa boa. Nós carregamos tesouros. O Senhor colocou em nós tesouros, talentos que precisam ser trabalhados. Primeiro, eu diria até, não trabalhados primeiro, eu diria que nós carregamos tesouros, nós carregamos talentos que nós precisamos primeiro
descobrir, explorar, trabalhar e refiná-los. Se eu for dar aqui, eu fazer uma analogia com um país, com um continente, eu posso falar, e nós vamos falar aqui dos países, cada país, cada continente carrega consigo recursos naturais. Recursos naturais que muitas das vezes precisam primeiro serem descobertos, depois explorados, depois então trabalhados e refinados. O mesmo acontece conosco, como seres humanos. O Criador colocou em nós tesouros, talentos, recursos naturais que nós precisamos, cada um de nós, descobrir, depois explorar, trabalhar, refiná-los. São recursos naturais que não precisam ser, muitas das vezes, nós não precisamos ir para a escola para poder conseguir fazer. São recursos que eu e você carregamos e podemos fazer de forma espontânea. Podemos fazer sem precisar ter um professor que nos ensine a fazer. Diferente das nossas habilidades profissionais que nós precisamos muitas das vezes ir para a escola, passar no ciclo escolar, né, os variados que existem, e depois nós saímos então com o nosso diploma, não é? Então nós ali, a partir dali, estamos aptos para podermos trabalhar naquela área, na nossa área de formação. Mas todos nós, para além dessas áreas, nós carregamos coisas que nós precisamos simplesmente descobrir, precisamos explorar, trabalhar e refinar para depois manifestar. É chegado o momento, é chegada a hora em que nós precisamos manifestar nessa era que é a nossa, nessa época que é a nossa, manifestar as características do Criador que estão intrínsecas, que estão dentro de nós, que estão, se eu posso usar esse termo, que foram embutidas em nós. Então, quem sou eu? Quem é você? Nós somos homens e mulheres criados, feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Não se esqueça, se fores reter aqui alguma coisa, já falamos, quando nós falamos de semelhança, estamos a falar das características. E quando nós falamos de características, estamos a falar dos atributos, estamos a falar das qualidades, estamos a falar de traços. Agora, eu quero lhe dar aqui um exemplo prático de uma característica que nós carregamos dentro de nós. A Bíblia, neste livro ainda de Gênesis, o capítulo 1, no versículo 3, nós vemos que a Bíblia fala: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus funciona. A palavra de Deus tem capacidade de criar. E, parecendo que não, nós carregamos também esse poder. Nós temos esse poder de falar. Nós carregamos esses traços, nós carregamos essa característica de Deus, que quando nós falamos, a coisa vai acontecer. O que nós decretarmos, o que nós declararmos, ela vai acontecer. Quer seja para o negativo ou para o positivo, ela vai acontecer. E aqui eu quero lhe levar, para você que está a acompanhar o programa com uma Bíblia, quero lhe levar a abrir a sua Bíblia comigo também para comprovar isto no livro de Tiago, o capítulo 5, o versículo 4, Tiago 3,
o versículo 4, a Bíblia diz assim, ela compara a nossa língua ao leme de uma naus. Ao leme de uma naus. O que é uma naus? Uma naus é uma embarcação. São daquelas embarcações de grande porte que nós vemos a nível mundial nos portos, que carregam, têm a capacidade de carregar aqueles contentores que carregam consigo viaturas, mobiliários e não só. Então, a Bíblia fala a semelhança de uma naus que é dirigida, que é guiada por um pequeno leme. Assim é a nossa língua no nosso corpo. É um pequeno membro que serve para dar a direção na nossa vida. É verdade. Então, se nós formos falar do leme com um termo mais terra-terra, o leme é o volante de uma viatura hoje em dia. O volante de uma viatura serve para quê? Para dar a direção. Mais do que um pisca, se nós formos, você põe o pisca para a esquerda, mas mais do que o pisca que está a direcionar ou está a indicar que agora você vai para a esquerda, é o volante que você vai ter que virar para a esquerda. Então, a nossa língua tem esse poder. Nós, com a nossa língua, podemos criar, podemos determinar o destino que nós queremos que a nossa vida tenha. Se é um destino de vitória, de sucesso, ou um destino de derrota, de fracasso, nós temos essa possibilidade com a nossa língua de fazer isso. Uau! Então, nós vamos continuar, já nós voltamos. Eu quero apenas lhe pedir para não sair, que nós já vamos agora para a nossa rubrica de Manancial Atualidade. É já que nós voltamos. Conto consigo por regresso. Olá, comunidade Manancial. É com muita alegria e satisfação que estou aqui para anunciar o primeiro aniversário do nosso programa Manancial no Deserto. Estamos em festa! Ei! Por isso lhe convido a comemorar conosco. É já no dia 23 de outubro, na Mediateca de Luanda, no 1º de maio, às 14 horas. A grande novidade é que neste dia será feito o lançamento oficial do Jogo do Afeto, edição Relacionamentos. Será imperdível, porque teremos muitas outras surpresas agradáveis. Não queiras ficar de fora deste dia tão especial, mas tão especial para todos nós. Até lá, não se esqueça, hashtag tem de ficar atento. Eu sou o Joel Seja, eu escrevo e edito livros há mais de 25 anos e estou aqui para lhe dar uma grande novidade, que é a primeira vez em Angola nós vamos ter uma Masterclass Escreva a História da Sua Igreja. Nessa Masterclass eu vou falar sobre pesquisa, compilação de informações, vou falar também sobre redação das informações pesquisadas e depois também confirmação dessas informações e por fim vou falar de edição do texto, além de captação de recursos para a publicação do seu livro. Isto vai ser no Hotel Ica, em Talatona, nos dias 11, 12 e 13 de novembro. Além de tudo isso que eu já disse, vai ter as seguintes vantagens. Nós vamos proporcionar um ambiente em que você vai interagir com pessoas que também escrevem, isso é essencial para a escrita, e também terá material de apoio para levar para casa, para tudo aquilo que não tiver ficado claro ou para aquilo que tiver se esquecido, se não apontar. Então não se esqueça, será nos dias 11, 12 e 13 de novembro, no Hotel Ica, em Talatona. Depois desta Masterclass,
Não há mais desculpas para que a história da sua igreja não esteja num livro. Portanto, faça já a sua inscrição, tem o link aí abaixo. Até lá, um forte abraço. Como nós estávamos a falar anteriormente, uma das características que nós temos do nosso Deus, que nós herdamos do nosso Criador, é o poder, é a capacidade de criar, ok? É a capacidade de criar. Nós falamos anteriormente que Deus, por exemplo, usou a palavra para criar a luz, né? E Ele apenas disse que haja luz e houve luz. E nós, com a nossa língua, temos esse poder de dar a direção que nós pretendemos à situação que nós estivemos a viver e ou as coisas à nossa volta, darmos o destino que nós quisermos. Se vai ser um destino de fracasso, ou um destino de vitória, de sucesso ou de derrota, isto tudo vai depender de nós e passa pela nossa língua. Então, essa é uma das características que nós herdamos do nosso Deus e que nós precisamos aprender a manifestar. Isso mesmo. Como diz a Bíblia, qual Ele é, qual nós somos também. Então, tudo que Deus é capaz de fazer, nós somos capazes de fazer. Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude mesmo. É uma questão de ganharmos consciência. Primeiro nós precisamos ganhar consciência disso, que é para nós podermos então, posteriormente, conseguir manifestar. Se for dar aqui um exemplo de um dom, um talento, um recurso natural que nós temos e que podemos manifestar, né, sem precisar ir à escola, por exemplo, algumas pessoas têm a capacidade de poder tirar fotografias, mesmo sem fazer uma formação de fotografias. Consegue filmar e tirar e fazer uma captação de imagem com uma qualidade alta, mas nunca foi à escola. E as pessoas perguntarem, se você formou-se, és cineasta? E não. E a pessoa simplesmente dizer não. Existem aquelas outras pessoas que cantam, tocam um instrumento, mas nunca foram à escola. E assim como essas, nós temos vários talentos, várias pessoas carregam talentos que só precisam ser descobertos, só precisam ser trabalhados, só precisam ser refinados para podermos então manifestar. E este é o momento, é chegado o momento que nós precisamos de facto manifestar as características que nós herdamos do nosso Deus. É verdade. Agora a questão é como? Como manifestar? Nesse livro que nós lemos, Gênesis, o capítulo 1, versículo 26, que nós lemos inicialmente, nós vemos ali, a partir do versículo 27 e 28, nós vemos a função que nos foi dada. Quando nós falamos de função, estamos a falar de mandato, estamos a falar de uma incumbência. Nós fomos criados por Deus, é como se nós tivéssemos sido criados, é como se não, nós fomos criados para liderar, ok? Nós fomos designados para dominar. A Bíblia fala ali, e essa é a nossa função, esse é o nosso mandato, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal, sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Então, aqui está a função, o mandato,
o desígnio pelo qual nós fomos enviados aqui na Terra. É importante nós fazermos e prestarmos atenção nesse versículo, porque a Bíblia, muitos de nós, aliás, fazemos muita confusão com ele. A Bíblia não fala só para que o homem domine. Ele não nos colocou aqui para dominar somente. Aliás, a Bíblia não fala só de dominar. É preciso que nós tenhamos consciência de dominar o quê? E a Bíblia lhe espelha dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Muitos de nós fazemos confusão, queremos dominar sobre o homem igual a nós, sobre o ser humano igual a nós, sobre o ser humano que foi feito à imagem e à semelhança do nosso Deus. A nossa função é de dominar. Em outras palavras, nós fomos chamados para liderar. Nós precisamos começar a manifestar essas características. Nós fomos chamados para encabeçar. E por isso é que a Bíblia, mesmo em Deuteronômio 28, versículo 13, a Bíblia reforça isso. A Bíblia diz que Ele nos chamou, Ele nos pôs por cabeça e não por cauda. Nos pôs em cima e não embaixo. Então, a grande questão aqui é como manifestar, então, esses recursos que nós carregamos, que são naturais. Como manifestar? Existem variadíssimas formas, mas eu, à semelhança das características, trouxe apenas também uma forma. E esta forma que eu trouxe aqui é a atitude. A nossa atitude faz toda a diferença. Como é que você olha para as situações, para as circunstâncias que advêm na tua vida? Os problemas que advêm. Como é que você olha? Como é que você chama? Jesus olhava para os problemas, olhava para as situações à volta dele, principalmente as negativas, e ele chamava ou olhava para aquilo como uma oportunidade. Ele olhava para aquilo como uma oportunidade. Essa é a forma como nós devemos olhar para os problemas, para as situações à nossa volta, para as circunstâncias, principalmente as negativas, que podem advir. Existem pessoas que, porque perdeu um emprego, a vida acabou. Porque perdeu um marido, a vida acabou. Porque perdeu uma relação, não é? Teve uma decepção amorosa, perdeu, o namorado lhe deixou, o noivo, a vida acabou. Qual é a atitude? Jesus olhava para as situações negativas, olhava para os problemas e ele via uma oportunidade. Ele chamava os problemas como se fossem oportunidades. Nós precisamos aprender isso com Jesus. Jesus, diante do cego de nascença, os seus discípulos vieram ter com ele e lhe perguntaram: Mestre, este é cego por quê? Quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? E olha a direção que Jesus vai dar. Olha a oportunidade que Jesus vê. Jesus diz: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas é para que as obras do Filho do Homem se manifestassem. É para que o Filho do Homem fosse glorificado. Uau! Então, que Deus nos ajude. Nós fomos chamados para liderar, mas a primeira pessoa que nós devemos liderar não são as pessoas à nossa volta. As primeiras pessoas que nós devemos liderar
somos nós próprios. Nós precisamos encabeçar, nós precisamos estar acima daquelas vozes, aqueles pensamentos negativos que vêm dentro de nós, que querem nos fazer perder a fé, que querem nos fazer perder a nossa essência, perder a nossa função, a nossa incumbência. Jesus disse, a Bíblia diz, e dominai, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Quer dizer, nós precisamos aprender a dominar as vozes interiores que vêm para nos dizer que porque o teu trabalho, porque você ficou sem emprego, acabou, a tua vida acabou. A dominar as vozes externas que vêm para nos fazer crer que o nosso futuro estagnou. Não aceite isso. Você nasceu para dominar. Você nasceu para liderar, mas a primeira pessoa que tem de ser liderada é você. E isto passa por uma atitude. Por uma atitude. Nós precisamos ter a atitude certa. A semelhança de Jesus, nós precisamos olhar para os problemas e chamá-los de oportunidade e não de problema. Nós precisamos manifestar as características desse Deus. Precisamos fazer sair o que a capacidade de criação e não só que nós temos dentro de nós. Nós temos visto as histórias que passam na televisão e não só. Muitos desde pequeninos já nos disseram que o leão é o rei da selva. Mas o que faz o leão ser o rei da selva não é a altura que ele tem, não é a postura, não é a gordura dele. Não é porque ele é mais inteligente. O que lhe faz líder, de certa forma, o rei da selva, é a atitude do leão. Existem animais mais fortes, como por exemplo o elefante. Ele é muito mais forte, muito mais alto que o leão. Mas o leão tem uma estratégia que ele implementou na sua vida. Quando ele vê um elefante, quando ele vê uma girafa, quando ele vê qualquer tipo de animal na selva, ele olha para aquele animal e dentro dele, no pensamento dele, ele decreta, ele declara: isso aqui é o meu almoço. A atitude. Então, dizer ou lembrar a alguém ali em casa: todos nós somos agentes de transformação. Assim mesmo, de forma para concluir, eu quero lembrar que existe uma vida depois da perda de um emprego. Existe uma vida. Você, mais do que as habilidades que você ganhou na universidade, que você ganhou ao fazer o teu mestrado, que você ganhou ao fazer o teu doutoramento, você é mais do que isso. Nós viemos aqui para mais do que simplesmente estudar. Nós temos que manifestar as características do nosso Deus, do Criador. E isso passa por termos a atitude certa. Existe uma vida depois de entrarmos na reforma. Isso tem a ver com o nosso destino. O nosso destino vai além das nossas habilidades que nós ganhamos lá na escola, por intermédio da nossa formação. Vai além disso. Vai além disso. O que e por que que você está aqui na Terra? Por que que nós ainda continuamos aqui na Terra? É porque nós ainda temos muito por fazer. Nós nascemos para influenciar. Deus tem uma expectativa conosco aqui na Terra. Então nós precisamos manifestar. Que Deus nos ajude
a descobrirmos os demais talentos, os demais recursos naturais que nós temos dentro de nós, que nós podemos usar, manifestar para o bem da humanidade, para o bem da nossa sociedade à nossa volta, para encorajar alguém na nossa família, para sermos úteis para a nossa sociedade. Que Deus nos ajude a manifestarmos o que realmente nós somos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, Angola, a África e o mundo. Ao finalizar o programa de hoje, nós queremos lembrá-lo, como você já sabe, que nós teremos dentro de 5 dias, é já mesmo muito breve, é já no dia 23 deste mês de outubro, que nós teremos a celebração, a comemoração do primeiro aniversário do nosso programa. É seu programa de eleição das manhãs de segunda-feira, que é o programa Manancial no Deserto. Nós estaremos a comemorar o primeiro aniversário e ele vai ter lugar na Mediateca de Luanda, às 14 horas, ali no Largo do 1º de Maio. Vem celebrar conosco, vem comemorar conosco. Nós contamos convosco, querida comunidade. É já no dia 23. Coloque ali na sua agenda, por favor, e não falte. Traga mais alguém. As entradas, como você já sabe, são gratuitas. A entrada é gratuita. Você pode vir, chegue e celebre conosco. Nós estaremos por lá à sua espera. Quanto ao nosso programa, nós estaremos por cá dentro de 15 dias. Dentro de 15 dias, nas manhãs de segunda-feira, o seu programa vai ao ar. Então, não se esqueça, você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se no canal para não ficar de fora de nenhum programa, de nenhum dos temas que têm sido abordados neste programa. As nossas páginas no Instagram e no Facebook também. Continue a seguir-nos e a acompanhar todos os conteúdos que têm sido lançados semanalmente nas nossas páginas, nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a África, Angola e o mundo. Até lá, não se esqueça, hashtag tem de ficar atento.